gente recebe o senador e o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para repercutir os próximos passos da oposição após a obstrução do Congresso, as pautas da anistia, o fim do foro privilegiado. Senador, agradeço a presença do senhor. O senhor, eu sei, está numa agenda bastante corrida no Rio Grande do Sul, mas abriu um espacinho para conversar com a gente e queria começar a nossa conversa falando sobre uma manifestação do senhor sobre foro privilegiado. O senhor ressaltou nessa manifestação nas redes sociais que realmente o fim do foro evitaria eventuais perseguições políticas, mas salientou que isso pode ser usado por alguns parlamentares para postergar eventuais investigações e também condenações caso sejam processados. Gostaria que o senhor expusesse esse ponto de vista, que é bastante importante nesse debate, nesse momento. Bom, Uribe, o problema que está sendo vivido pelo parlamento, refere-se particularmente à questão constitucional, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que coloca claramente que qualquer parlamentar, para ser preso ou sofrer algum tipo de medida cautelar, essa medida tem que ser submetida ao plenário da respectiva casa. Nós tivemos aí agora o caso emblemático do senador Marcos Duval, submetido ao uso da tornozeleira eletrônica, sem a mínima consulta ao Senado Federal. E o que eu tenho visto, alguns colegas, receosos muitas vezes de assumir determinada posição, em virtude de processos que correm dentro da Suprema Corte. Então, nós temos que colocar novamente o Rio dentro do seu curso, e eu tenho até uma proposta de emenda constitucional onde o foro terminaria com o fim do mandato, acabou o mandato, acabou o foro, o camarada volta lá para a instância normal, e há, óbvio, outras propostas, como acredito que vai começar a ser debatida lá na Câmara, que são um pouco mais radicais, no sentido de acabar terminantemente com o foro. E eu comentei que, é óbvio, existem processos que estão em curso e que alguns que podem querer se aproveitar disso para eludir as possíveis sanções que possam vir a sofrer. O senhor defende, então, uma alternativa de meio termo, para que não haja, por exemplo, no Brasil, essa possibilidade de não julgamento de algumas autoridades que já estão no final do processo, mas aí voltando para a primeira instância, passa para a segunda, vai para a STJ e STF e às vezes prescreve. Que o fim do foro privilegiado seja apenas para depois do mandato, quando se encerra o mandato parlamentar, é isso? Essa era a emenda constitucional que eu tinha proposto, Uribe, há um tempo atrás, E, óbvio, se nós formos analisar aqui, uma vez aprovada essa emenda, todos os que estão sendo julgados no processo do presidente Bolsonaro estariam fora, teria que voltar na primeira instância. Essa era a minha visão, porque desde um primeiro momento, eu julgo que se nós temos um sistema judicial onde você tem primeira, segunda e terceira instância, qualquer pessoa acusada de algum crime tem que passar por todo esse processo, e não você ir direto para o julgamento na última instância possível. Eu considero que isso não é apropriado. Senador, o senhor considera que o clima mudou no Congresso Nacional, que há agora uma margem para a votação tanto do PL da anistia como da PEC do fim do foro privilegiado? Julgo que sim. Julgo que os últimos acontecimentos, que tudo vindo da semana passada, que foi a questão do senador Marcos Duval, logo depois da prisão domiciliar imposta ao presidente Bolsonaro, que era totalmente desnecessária, era um processo que está praticamente aí terminando a sua fase de julgamento. Então, isso acendeu os ânimos dentro do Congresso. Óbvio, a oposição fez uma manobra de obstrução na semana passada, com mais contundência na Câmara do que no Senado, até pela própria característica da Câmara. Então, eu vejo que há uma mudança de vamos dizer assim, de humor dentro do Congresso nesse sentido. Eu vou chamar a Luísa Martins, nossa analista de política, para participar da entrevista, senador. Pois não. Oi, senador, boa tarde. Muito obrigada pela entrevista, por estar aqui conosco hoje. Eu queria sair um pouquinho dessa questão da Câmara e dessas cenas que a gente está vendo agora aqui na nossa tela da ocupação ali do plenário, para falar um pouco da sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
o que o senhor tem de notícias a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente? E eu queria também aproveitar, senador, para perguntar se o senhor chegou a prestar aquele depoimento à Polícia Federal sobre a ligação que recebeu do ex-presidente na véspera ali do seu testemunho na ação penal sobre a tentativa de golpe. Eu vou começar pela última parte da tua pergunta, né? A ligação que eu recebi do presidente Bolsonaro, eu era testemunha de defesa dele, né? Então, se ele me chama para testemunha de defesa, ele tem plena liberdade de conversar comigo quando quiser. E nós conversamos, onde ele me agradeceu por ter me colocado à disposição, né? E tirado parte do meu tempo, né? E me submeter a um interrogatório, que nada mais é do que a deposição de uma testemunha, um interrogatório, né? Em favor daquilo que eu vejo como uma injustiça que vem sendo praticada contra ele. Agora, né, nessa situação da prisão domiciliar, eu ainda não fui visitá-lo, né, estou dando um tempo aí para que outras pessoas, principalmente a família, nós tivemos Dia dos Pais no meio desse processo todo. O presidente vem de uma cirurgia muito delicada, as pessoas, eu acho que elas não se dão conta, porque ele tem uma capacidade física, uma rusticidade muito grande, né, uma capacidade de suportar uma adversidade, mas ele está debilitado por essa cirurgia. Então, é um momento difícil e ainda somado a toda essa questão do processo, prisão domiciliar, cassação das comunicações dele, né? A pessoa não pode mais se comunicar. Então é um momento difícil. Senador, gostaria de voltar à obstrução feita pela oposição no Congresso Nacional. A mesa da Câmara pediu a suspensão, alguma punição à parte dos parlamentares, a maioria deles de direita. O senhor defende uma punição a esses parlamentares? Acha que eles realmente passaram do ponto ou não? Que realmente deve haver um outro tipo de punição que não seja a suspensão? Olha, Uribe, eu sou aquela história, né? Eu sou general, né? Eu passei 46 anos do Exército, eu vivi a minha vida na disciplina, na hierarquia, né? A política é diferente, né? A maioria dos políticos é oriundo do meio civil, então essa questão hierárquica, disciplinar, não é exercida de uma forma como nós no meio militar. Então, eu vi a manifestação dos deputados ali, pode dizer, fizeram obstrução física, e outras vezes isso já aconteceu, a esquerda cansou de fazer isso, né? Então, eu acho que mais vamos dizer, essas ameaças de punição é mais para tentar uma ação do presidente da Câmara no sentido de baixar as tensões e fazer com que as pessoas voltem a dialogar uns com os outros. General, gostaria de falar também com o senhor a respeito do PL da anistia. O senhor acha que deve ser irrestrito, como defende parte da bancada do PL, ou que haja um meio termo? Porque já se discute, por exemplo, no Congresso Nacional, a possibilidade de tirar alguns tipos penais para aquelas pessoas presas. Assim, elas cumpririam em regime semiaberto ou aberto. Pois é, Uribe, eu em 2023, quando eu vi como estavam se encaminhando os processos do 8 de janeiro, né, e aí volto a dizer, né, aquelas pessoas que participaram daquela lamentável bagunça, daquela baderna, daquele quebra-quebra, deveriam estar sendo julgadas pelo juiz natural e não terem ido para a última instância. Isso é uma coisa que não adianta alguém querer me convencer, porque não me convence disso. Então, a partir daquele momento, eu entrei com um PL de projeto de anistia que foi engavetado lá dentro do Senado na Comissão de Defesa da Democracia. Eu julgo que, olhando, né, a nossa história passada, quando se quer pacificar o país, a anistia é o processo correto. Ainda mais agora que nós não tivemos mortos, não tivemos feridos, só tivemos o quê? Dano a patrimônio público. Então, eu vejo que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, e vamos passar uma borracha nisso aí e ver se a gente consegue pacificar o país. Luísa Martins. Senador, alguns dias atrás chamou a atenção uma declaração sua pública, né, ali no Congresso Nacional, criticando o presidente americano Donald Trump por, segundo o senhor, meter o bedelho nos assuntos aqui do Brasil. Passados alguns dias com a aplicação de fato desse tarifaço que já está em vigor e tudo que a gente viu em relação às sanções que têm sido aplicadas aqui ao Brasil, eu queria saber se o senhor mantém a sua posição, qual é a avaliação que o senhor faz do cenário. Olha, primeira coisa que é importante, né, ver é o seguinte: o presidente Trump não é de agora, se a gente analisar as ações dele no primeiro mandato, muitas já foram nesse sentido,
Ele considera que a ordem mundial baseada em regras, né, a ordem de comércio que nós tínhamos, né, que ela foi prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Então, no primeiro mandato, ele foi meio tímido, vamos dizer assim, em tentar derrubar essa ordem, só que agora ele veio, né, utilizando, né, todas as armas que ele foi. Então, ele está exercendo o poder que a maior potência militar, econômica e tecnológica do mundo tem, na base da coerção e na base do dinheiro, né, buscando aquilo que são os interesses americanos. No caso específico do Brasil, além disso, ele usou o processo que o presidente Bolsonaro e seus auxiliares mais próximos vêm sofrendo. Mas o grande objetivo do presidente Trump é efetivamente uma mudança radical. Nós saímos de um sistema baseado em regras para um sistema sem regras, né? Ou seja, uma verdadeira lei do mais forte. Em relação à ingerência dos Estados Unidos sobre o Brasil, não é novidade, a gente não aceita. Vamos lembrar que lá atrás, em 1977, 78, né, quando o presidente era o Jimmy Carter, ele buscou interferir aqui internamente nas questões ligadas aos julgamentos ou desrespeito a direitos humanos ocorridos durante o período do governo de presidentes militares. E o que é que fez o presidente Ernesto Geisel? Denunciou o acordo militar Brasil e Estados Unidos, que vigorava desde 1942, né? E houve ali, vamos dizer assim, um soluço nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, nada disso para mim é novidade. Agora a gente tem que entender que o Brasil é um país soberano. Agora, temos que negociar com os Estados Unidos. O senhor defende, então, claramente uma ligação de Lula a Trump? Não há outra saída, Uribe. Olha, nós, que eu digo, nosso governo, e em particular o presidente Bolsonaro, fomos duramente criticados, porque não fala com A, não fala com B, pelas mesmas pessoas que estão hoje no governo e não querem falar com o Trump. Ora, o Trump assumiu o governo no dia 20 de janeiro, né? Já faz aí quase 8 meses que ele assumiu, 7 meses que ele assumiu o governo, e o nosso presidente nunca passou a mão no telefone para dizer: Donald, aqui é o Lula, já que ele é um encantador de serpentes, encanta essa serpente aí também, pô. E uma outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor é sobre Eduardo Bolsonaro. O senhor considera que ele tem acertado ou errado com essa mobilização no exterior? Eu vejo da seguinte forma, Uribe: o deputado Eduardo Bolsonaro tomou a peito, né, a realização de uma manobra, né, no sentido de buscar, né, uma forma de impedir uma possível condenação ao pai dele, né, e aí se desloca para os Estados Unidos. Na realidade, eu vou voltar ao que eu falei há um tempo atrás. O Trump, ele usa como biombo a questão Bolsonaro, mas na realidade ele quer nos acertar por a questão do sistema mundial. Então, ele somou alhos com bugalhos, mas para atingir o quê? Os interesses dos americanos. Luísa Martins, para fazer a última pergunta. Senador, diante de tudo que a gente viu nos últimos dias, os senadores de oposição têm ali coletado assinaturas e apoios para um impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber se o senhor apoiaria essa iniciativa. Sim, eu apoio, porque eu considero que, lamentavelmente, o ministro extrapolou em vários momentos, mas é uma coisa muito difícil. Eu tenho sido cobrado pelos meus eleitores e tenho falado para eles: olha, pessoal, é uma decisão forte, né? Apesar de nós já termos feito o impeachment de 2 presidentes da República eleitos pelo povo, né? E nenhum ministro é eleito pelo povo, o ministro é indicado pelo presidente e homologado pelo Senado. Quer dizer, se o Senado homologa a indicação, o Senado pode cassar essa indicação. Mas hoje, na minha visão, nós ainda não temos os 54 votos necessários para um impeachment. Nós conversamos com o senador, ex-vice-presidente da República, general do Exército, Hamilton Mourão. Senador, muito obrigado pela presença, ter aberto esse espaço na agenda para falar com a gente ao vivo. O senador está em uma série de compromissos no Rio Grande do Sul. Obrigado novamente pela confiança aqui no Bastidores CNN. Obrigado, Uribe. Um abraço aí, bom trabalho a todos vocês, hein? Uma boa tarde.